Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o nome do nosso Salvador Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quando você está alegre com o Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. Maravilha, pegue a Bíblia, a palavra do Senhor. Ache aí o livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. Aleluia. É o versículo temático da campanha desta semana. Estamos lendo desde a segunda-feira, livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 10. Aleluia. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes ele tinha. Aleluia. Glória a Deus. E isso aconteceu porque ele não negou a fé e ele fazia orações pelos seus demais irmãos. Amém? Glória a Deus. Jó 42, 10. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra do Senhor está escrito assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Diga amém. Maravilha. Desocupe as suas mãos. Aleluia. Início da tarde da quinta-feira, quarto dia da campanha com o tema vai ter virada. Aleluia. Estamos profetizando desde a segunda-feira. Vai ter virada na tua vida, vai ter virada na tua história, vai ter virada na tua saúde, vai ter virada na tua vida profissional, vai ter virada no teu chamado, vai ter virada na tua vida espiritual. Haverá uma reviravolta de Deus na tua história para a glória e louvor do nome dele. Aleluia. Só quem crê, abre a boca e comece a clamar. Abre a tua boca ungida e clama na presença de Deus, mas clama mesmo com fé. Aleluia. Clama e profetiza, vai ter virada. Profetiza e clama, vai ter virada. Vai ter virada no nome de Jesus. Vai ter virada no nome poderoso de Jesus. Haverá uma virada na tua história. Em nome de Jesus, Pai, confere, Senhor amado, as suas bênçãos para o teu povo. Visita os de perto e os de longe. Libera as suas bênçãos espirituais. Libera as suas bênçãos materiais. Libera as suas bênçãos extraordinárias. Libera, Senhor amado, libera dos altos céus a tua chuva temporã, a tua chuva serôdia, a tua chuva para irrigar a terra seca, para embriagar o deserto, para que a terra que está seca venha embeber-se das tuas águas, e a terra infértil passe a ser terra fértil, e onde há deserto passe a ser um manancial das tuas bênçãos. Que haja virada, Senhor, que haja reviravolta, que haja virada, reviravolta em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os segmentos direitos da vida desse homem e dessa mulher. Pai, eu te peço também ainda em oração, ainda em clamor, aleluia. Faz, Senhor amado, faz, Senhor dos exércitos, faz conforme a tua filha pede, faz e responde conforme o teu filho busca. Faz milagres de quebra de cadeias, de maldições. Quebra o jugo maligno da opressão. Derrota a inveja, derrota a macumba, derrota o feitiço, derrota, para nunca mais voltar a lutar contra esta vida. Pai, no nome de Jesus, também eu te peço, aleluia. Usa teu servo, o presbítero Fábio, sobre este altar mais uma vez. Fala aos nossos corações segundo o teu evangelho, a tua palavra. Ministra a tua vontade em nós, e que possamos mais uma vez sair daqui do clamor do meio-dia muito mais abençoados do que quando chegamos. Assim oramos, no nome de Jesus te agradecemos. Quem pode, diga amém. Diga glória a Deus. Poder sentar, aleluia, e dê uma salva de palmas bem forte, louvando e adorando o nome do Rei Jesus. Presbítero Fábio, a paz do Senhor. Deixe Deus lhe usar, no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, meu Deus. Oh, bendito Deus.
igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quarto dia dessa campanha poderosa, vai ter virada. O Senhor virou o cativeiro de Jó. O mesmo Senhor que operou naquela época é o mesmo Senhor que opera ainda hoje. Porque nós servimos a um Deus imutável, um Deus de princípios. Não é um Deus que pode ser surpreendido, não é um Deus que age ou é movido por caprichos ou por improvisos, mas não por princípios, porque Ele é Deus imutável. Quem mudou nesse tempo fomos nós, suas criações. A partir do momento que o pecado entrou lá com Adão e com Eva, nós tínhamos uma forma semelhante ao do Senhor. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Assim éramos até a entrada do pecado na nossa vida. E a partir dali, aquela forma perfeita que nós tínhamos, sofreu uma deforma. Nós ficamos deformados e ficamos cada vez mais parecidos com Caim, fugindo da presença do Senhor, nos esquivando dele. E a partir do momento que a gente se afasta do Senhor, a gente se afasta da Bíblia, a gente se afasta do caminho dele, e a gente vai ficando mais parecido com aquilo que é reprovável aos olhos do Senhor. Então, é nós que mudamos nessa equação. Na EBD, os jovens estão aprendendo sobre ideologias. Os autores acharam por bem ensinar aos jovens os perigos ocultos que existem nessas ideologias. Ideologia de gênero, ideologia marxista, e todo esse tipo de ideologia. Hoje em dia, o autor das lições da EBD está preocupado com os jovens que têm uma visão aberta sobre isso. Por quê? Porque isso tem deformado cada vez mais a mentalidade, a espiritualidade dos nossos jovens. Deus está chamando a gente para a forma dele. E Ele nos chama para a sua forma novamente, por meio da palavra de Deus, por meio da sua poderosa palavra. Veja só, o tanto que nós somos contaminados com a cultura, com a música, com o que nós assistimos. Quantas vezes a gente já não assistiu um filme e a gente vibrou ali com um ladrão que conseguiu efetuar um roubo, que a gente achou legal, 11 Homens de um Segredo, filmaço, torcendo para os caras conseguirem realizar um roubo. Aquilo vai deformando a gente sem que a gente perceba. Minha esposa gosta de um seriado médico chamado Grey's Anatomy. Eu assisti para ver aquele seriado médico com ela, só aguentei ver uma temporada, são umas 11, 12, não sei quantas são, mas durante aquelas temporadas, um namora, começa o seriado com um, na outra temporada está com o outro, a outra está com uma mulher, e é uma bagunça só, e aquilo vai ensinando essa normalidade para a gente vai absorvendo isso, torcendo para aquele que era casado com uma se separar e para ficar com a outra, que é mais bonitinho, para ele melhor. Isso começa a deformar a forma que temos com Deus. Se você fala hoje de submissão feminina, as feministas vão querer te agredir. Porque até um dia atrás eu também achava isso errado. Porque o conceito de submissão foi deformado ao longo do tempo. Quando nós falamos de submissão feminina, é um contexto muito maior. Ela é submissa a um homem que a ama tanto que chega a dar vida por ela. É diferente. Todo mundo entende como sendo aquela submissão do marido que chega em casa, bota o pé sujo em cima do sofá, bora mulher, tira o meu sapato aqui, faz uma massagem no meu pé. A submissão é entendida dessa forma superficial e não como uma missão conjunta. O homem, quando ele foi trazido à vida por Deus, o Senhor deu uma missão para ele, que era qual? Zelar e cultivar do jardim que ele entregou em suas mãos. Ele tinha essa missão. E para essa missão ele lhe deu uma ajudadora. Qual que é a submissão dela? Ajudar ele nessa missão principal, enquanto a responsabilidade é dele. Eva pecou, o Senhor vem e fala: Eva, vem cá, vamos conversar? Não. O Senhor fala: Adão, chega aqui,
Sente, bora conversar. Eu e você. Aleluia. O Senhor não chamou a Eva, porque a responsabilidade da família está sobre os ombros do homem. Está com ele. Então o Senhor quer saber o que você está fazendo com o seu jardim. E o Senhor quer saber se você, mulher, está ajudando o seu marido na missão principal que deu a ele. Conduzir a sua família de volta, apresentar o seu jardim para Deus. Aleluia, Jesus. No meu jardim eu tenho a minha esposa e 3 filhos. E eu preciso apresentar esse jardim de volta para ele. Aleluia. Eu preciso devolver para ele. Eu tenho que morrer quando eu partir dessa terra com essa certeza no meu coração de que o Senhor vai receber a minha família. Que eu cumpri essa missão e sendo ajudado por minha esposa. Então, nós servimos a esse Deus imutável. Nós servimos a Ele. Então, quando o nosso caminho é reto, o Senhor transforma o nosso caráter. E aí as nossas ações passam a ser governadas por Deus. Se não fosse assim, irmãos, o exemplo de Jó não nos serviria. Porque seria só uma história. Como quem lê O Senhor dos Anéis, Harry Potter, é só uma história. Mas aqui não, se está registrado na palavra do Senhor, é porque podemos acessar essas bênçãos ainda hoje. Podemos ter acesso a esse mesmo Deus ainda hoje. Isso aqui é um registro de Deus, de como nós devemos agir em tempos de dificuldade, nos tempos das adversidades. Não somos todos como Jó, é verdade, mas todos nós servimos ao mesmo Deus de Jó. Glória a Deus. E se esse Deus de Jó deixou esse registro para nós, para nos devolver a nossa forma, Ele pode nos restaurar, a exemplo de que Ele fez com Jó, não da mesma forma, mas no mesmo espírito. E quando eu leio sobre isso, eu gosto de observar sempre o personagem que está envolvido. Eu não posso entender que Deus vai agir dessa forma comigo se a minha vida está toda errada com Ele. Quando eu fui assistir uma ministração do pastor Luciano Subirá, ele falou: quem está feliz com Jesus? Todo mundo gritando: amém, glória a Deus, aleluia. Jesus está feliz contigo? O tom abaixa na hora. Pelo menos há um justo julgamento de si diante do Filho de Deus. Por que isso acontece? Porque a gente está fazendo uma análise da nossa vida. Eu estou feliz com Jesus, com quem Ele é, mas a minha vida está toda errada. Então a palavra do Senhor vem para mostrar isso para mim, que eu não devo ficar aí. Ele me incomoda nisso, para que o meu caráter seja forjado conforme a palavra dele. Aleluia. Quando nós olhamos um homem com um coração reto como o de Jó, a gente vê o retrato bíblico de um verdadeiro servo de Deus. Olha só o que diz o capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: viste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só o homem que arranca o favor sobrenatural de Deus. É aquele que Satanás passa para acusar e ele fala: você viu meu servo Jó? Você que está querendo falar tudo isso, ele viu a conduta e o caráter daquele homem? Ele é íntegro e reto. A bondade habitava no coração dele, a justiça também, a vontade de fazer o bem ao próximo, ajudar o necessitado, a viúva, o órfão, era presente na vida de Jó. E aí ele apresentava esse comportamento do temor a Deus. Ele era temente a Deus. Ele servia a Deus por sinceridade e não por necessidade. Há uma diferença brutal nisso, irmãos. Eu lembro de um amigo meu, tem um mercado pequeno na zona sul de Porto Velho, e a filha dele ficando mocinha, 17, 18 anos, ela começou a namorar. E nesse namoro, quando esse meu amigo já sabia quando tinha um evento próximo, porque a filha dele mudava do nada.
Do nada ela ia trabalhar, ia no mercadinho ajudar. Está precisando de alguma coisa, pai? Pai, está faltando algo aí? Eu posso ajudar? Pai, quer que eu limpe aqui? Ele olhava e falou, isso está estranho, ela não é assim. Aí chegava o final de semana e ele entendia, vai ter um evento, um showzinho, quer ir com o namorado. Por isso que ficou boazinha a semana todinha. Ele descobriu essa maciota dela, né, vamos dizer assim, em tentar arrancar o favor dele. Então ela estava sendo uma pessoa que, apesar dela enxergar como ela deveria agir com o pai, ela só fazia quando ela tinha interesse. Não podemos ser assim com Deus. Não posso só querer vir a Deus quando está me faltando algo, mas sim servir a esse Deus com todo o meu coração e com toda a vontade que habita nele. Aleluia, Deus. E aí a gente vê que Jó, ele era um homem que ocupava alta posição social. Ele era estimado na sociedade, ele tinha um assento na praça. Irmãos, um homem que tinha um assento na praça era aquele que todo mundo queria ouvir. É aquele que falava com sabedoria. O assento na praça, hoje, está lá no Twitter, né? Tem aqueles grandes políticos e influentes, o Twitter dele tem alcance de milhões. Hoje é a praça moderna, ali é a internet. Mas uma pessoa comum como eu, se falar, um alcance mínimo, pequeno. Mas não, ele tinha esse assento lá. Ele era tão estimado que ele era procurado pelos mais velhos para ser orientado, de um homem tão estimado que ele era. E isso daí era só um reflexo do que ele era em casa. Tem muitas pessoas que fora são uma maravilha e em casa são tenebrosos. Uma vez eu vi um rapaz que namorava uma moça e ele era tão gentil para a família da moça, mas quem conhecia a realidade dele na família dele, ele não tinha nada daquela gentileza. Lembro também do pastor Cláudio Duarte falando que a menina estava namorando, o rapaz chegou no gabinete dele, o rapaz era bom, trabalhador e honesto, e se ela casava com ele ou não. E o pastor falou, esse homem aí que você está me descrevendo, eu já tinha casado com ele, até eu. O pastor falou. Mas qual que é o problema dele? Ele só tem um probleminha, pastor, de vez em quando ele bate na mãe dele. O que o senhor acha? Eu acho que você deve casar. O senhor acha, né? Acho que ele para de bater na mãe dele, que está mais velhinho, e começa a bater em você, que é mais jovem, e aguenta mais porrada. Ele não vai mudar o caráter dele. E aí as pessoas pensam que podem enganar ao Todo-Poderoso. Então Jó, ele era esse homem na praça, porque ele era isso dentro de casa. Olha o testemunho que diz sobre ele, no capítulo 1, versículos 4 e 5. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedeu que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Olha só como Jó era. Ele fazia sacrifícios a Deus só de supor que os filhos dele pudessem ter blasfemado contra Deus. Ele era um homem que levantava de madrugada para apresentar sacrifícios para Deus em favor de sua família. A coisa mais rara do mundo é ver um homem acordar de madrugada, irmãos. Ele só acorda de madrugada quando tem muitos problemas para resolver, muita dívida para pagar, aí ele começa a acordar de madrugada. Pensando assim, rapaz, eu vou mandar mensagem para o agiota para ele me dar soco com a esquerda, porque com a direita ele já me bateu demais, está machucando muito. Aí ele acorda de madrugada. Quando ele tem boletos enormes, quando ele tem alguma aflição na sua alma, ele acorda de madrugada. Mas é sempre assim, esperar chegar até esse ponto. Outro, vejo também homens acordando de madrugada para outro ponto, quando querem pescar. Quando vou pescar e sair com os amigos, acorda 3 horas da manhã, não consegue mais dormir, uma ansiedade, uma vontade de ir. Mas fora isso, não levantam de madrugada para apresentar orações em favor dos seus filhos, em favor da sua família, em favor da sua esposa. Não fazem. Não fazem. E os homens
precisam assumir essa responsabilidade. Então Jó, ele era esse reflexo na sociedade do que ele era na família, de imaginar que os filhos pudessem ter pecado, ele já oferecia sacrifício, ensinando o caminho para os filhos. Ele liderava a sua família, ele tinha responsabilidade espiritual da sua família, ele conhecia o potencial pecaminoso de cada filho. É onde muito pai e muita mãe se enganam. Quando a gente é pai e mãe, a gente vê os filhos crescendo e em um dado momento a gente nota que eles apresentam às vezes algumas características que você nunca ensinou, que ele nunca aprendeu nem com a mãe dele, nem contigo. E isso traz um aperto no seu coração. Você precisa recorrer a Deus para saber como lidar com essas coisas. Então Jó reconhecia o potencial pecaminoso de seus filhos e já apresentava o holocausto em favor deles. Uma amiga minha, eu lembro dela falando que a filha na escola teve um episódio de ter se trancado no banheiro com um jovem, mas de muita pouca idade, ambos lá pelos 9 anos de idade, alguma coisa assim. E ela falou, sabe o que me doeu mais? Era de olhar o menino como uma vítima e ver que tudo partiu da minha filha, Fábio. Ela falou assim, que quando ele confessou, o olhar dela para ele, de como você disse, não era para ter dito. E ela viu a maldade no coração da filha. Ela entendeu o potencial pecaminoso da sua filha. Então Jó, ele via isso, e o que ele fazia? Assim o fazia Jó continuamente. Maravilha. Apresentava sacrifícios a Deus de forma contínua. Aleluia. Estava lá presente como uma autoridade sacerdotal, não de uma nação, mas da sua família. O homem é o sacerdote do seu lar. Ele tem o dever de ter essa responsabilidade espiritual sobre sua família. Casou e teve filhos, essa é a sua missão. E aí a gente vê que Jó foi fiel em todas as provações pelas quais ele passou. Ele não blasfemou, ele confiou. Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, capítulo 2, versículo 10. Mas ele disse, como fala qualquer doido, assim tu falas, respondendo à mulher dele, que mandou ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Ele fala, recebemos o bem de Deus, e não receberemos o mal. Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. A Bíblia atesta que aquele homem não pecou contra Deus. Ele sofreu tudo aquilo. E é nessas partes, irmãos, quando a gente precisa ser fiel na provação, é que a gente vê muita gente que sucumbe. Uma amiga que se casou e andou distante de Deus por muito tempo, de repente descobriu que o marido estava se envolvendo com outra pessoa, perguntou de mim o que fazia. Eu falei que isso dependia dela. Tem dois caminhos aí. Um, que Jesus permite, nesses casos de infidelidade conjugal, você se divorciar por causa da maldade do coração do homem, e o outro é você lutar com o seu marido. Qual que você quer? O 2. Ótimo, você escolheu o caminho da restauração, que é o mais difícil, mas tenho certeza que Deus se agrada disso. Mas vamos fazer assim, 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 assado. E ela começou a falar para mim que estava louvando o nome do Senhor na casa dela, e colocando cânticos, que ela estava alegre, que ela estava assim, que ela estava assada. Mas bastou o marido dela propor o divórcio mesmo, de fato, que foi o suficiente para ela dar as costas para Deus e para falar que esse Deus não estava com nada. Então é aquele Deus que, se ele não fizer o que eu quero, não agir conforme o meu capricho, então ele não é Deus, eu não tenho mais parte com ele. E aí se entregou para uma vida de entrar em aplicativos de namoro e conhecer um, conhecer outro, está completamente perdida. E a gente fica como? Né? A
gente lamenta para uma pessoa que está entrando aí. Tem que esperar ela ter esse tombo para ela voltar para Deus com todo o seu amor, servir a Ele não por interesse, né, mas com a sinceridade do seu coração. E agora, o ponto que merece muita atenção, irmãos, aqui, é que Deus usa a expressão virar o cativeiro. Maravilha! Não está escrito, ele virou a pobreza de Jó. Não está escrito, ele virou a saúde de Jó e abençoou ele no seu físico, né? Restabelecendo a sua saúde. Não. Virou Deus o sofrimento de Jó. Não. Porque tem homem que é pobre, pode ser pobre, uma pobreza material, e tem um espírito livre e leve. Aleluia. Ele pode estar numa sarjeta onde for, não tem condição nenhuma. Os crentes estão lambendo suas feridas e o espírito dele está lá com os como Lázaro estava. A gente pode ver que também tem pessoas que estão em doenças graves e terminais e que não são cativas, não estão presas. Eu lembro de um amigo meu falando que a avó dele, quando estava para partir, doente na cama, ela levantava os braços e falava: graças a Deus, meu Jesus já está vindo me buscar. Ela glorificava. Você vai dizer que seu espírito cativo, que está preso, aprisionado, chorando, lamentando? Ela estava dando glórias que o Salvador dela, no encontro dela com o seu Salvador, já estava prestes a acontecer. Era um amor tão grande por Deus que tem coisas que não explica. Lembra da história da Dona Linda, uma senhora norte-americana, que o Alzheimer já tinha avançado tanto na mente dela, que ela não lembrava do seu nome. Ela não lembrava da filha que estava falando com ela. Não sabia o nome dos filhos que ela havia gerado. A filha pergunta: o que a senhora gosta de comer? Ela responde: comida. Não lembra qual a comida favorita dela. Ela não lembra nada da vida dela. Nada. Aí a filha pergunta: quem é Jesus? Aleluia. E ela fala: esse daí é o meu Senhor, é o meu Salvador. Esse daí é aquele que deu a vida por mim. Esse daí é o que eu espero para ir embora. Irmãos, o Alzheimer corroeu tudo dela. Aonde ela guardou esse Jesus que o Alzheimer não achou? Glória a Deus, Aonde ela guardou? O espírito dela não foi na mente, não foi em lugar nenhum, a não ser dentro do espírito dela, que ela guardou esse Jesus, que ela espera, que ela esperou, até o dia da partida dela. Aleluia. Não lembrar dos filhos que gerou, não lembrar do nome que foi chamado pela vida toda, não lembrar do prazer de comer, mas lembrar desse Jesus. É o lugar onde nós devemos guardar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas a Bíblia não usa virou a pobreza, não usa virou a doença, não usa virou o sofrimento, mas usa virou o cativeiro. Porque o cativeiro, irmãos, é a escravidão da mente, é uma espada cravada na alma, é você estar atado e atormentado. Ele estava dessa forma, ele experimentou severa provação mental, como grandes homens de Deus experimentaram. Elias não aguenta mais aquele confronto com Jezabel e Acabe, e ele fala para o Senhor: termina logo comigo, eu não quero mais isso. E Deus: não, para você eu tenho outras coisas, você nem vai atravessar o rio da morte, você vai subir. Aleluia. Direto comigo. Você nem pela morte vai passar. Eu vou te traslatar para você vir morar aqui comigo. Deus não permitiu. Ele enfrentou grandes provações, irmãos, a ponto de ser instalado em tribunal para julgar a sua vida. Os seus 3 amigos foram lá para o inquirir, para julgar, para atormentar. Eu lembro de uma vez conversando também com um amigo íntimo, ele precisando que um amigo, que um prestador de serviço dele reparasse o computador que tinha dado defeito na empresa deles, senão a empresa poderia parar e ter prejuízo, enfim. Só que o cara estava passando por um sofrimento matrimonial, o casamento dele estava acabando, porque ele havia descoberto uma traição. E ele falava:
Mas vem aqui só arrumar o computador. Eu não posso, eu não tenho condições. O cara gritou com ele. Mas é só fazer isso. Ele não teve empatia do que este rapaz estava passando. Da mesma forma que os amigos de Jó não tiveram empatia alguma com ele. Às vezes a gente dá um conselho para um amigo, a gente vê que o amigo fez tudo errado. Mas quando ele se quebrou, você está lá para abraçar. Depois ele se restabelece e fala, eu já não tinha te falado que isso aí não ia dar certo. Você me avisou, você foi um bom amigo. Na hora certa, irmãos. Aqui ainda nem era, porque o homem não tinha pecado contra Deus. Ainda era um julgamento injusto no direito à prova diabólica, que é aquela prova que você não pode produzir. Eu não consigo, se fulano falar que eu violentei ela sexualmente, eu vou falar, eu não fiz isso não, mas um monte de gente vai acreditar. Como é que eu produzo essa prova diabólica de que eu não fiz isso há 2 anos atrás? Que uma pessoa inventar um falso de mim, isso no direito se chama prova diabólica. O que estavam falando com Jó aqui era requerer que ele provasse algo que ele não tinha feito, que ele fizesse algo que era impossível para ele. Então Deus veio para livrar ele do cativeiro espiritual e também agir no cativeiro material. Aleluia, Deus veio restituir a sua família, suas posses, tudo quanto antes ele tinha, o Senhor acrescentou em dobro. Em tudo isso Jó não pecou. Em tudo isso bastou um momento para que Jó entendesse a grandeza de Deus. Porque Jó, apesar de ele não ter blasfemado com Deus, ele questionou. Como humano ele questionou. Ele mandou 16 perguntas para Deus e 34 indagações, 50 queixas. Deus respondeu ele com outras 70 perguntas que ele muito menos podia responder. O Senhor não respondeu ele, mas restabeleceu tudo quanto Deus tinha. O Senhor restabeleceu Jó e deu em dobro, tudo, irmãos, que ele tinha. E agora, o impressionante que foi bem explorado ontem pela pregadora, né, foi que ele foi restaurado quando ele orava pelos seus amigos. Amigos que estavam ali justamente como inimigos. A sugestão de Satanás era que Jó seria egoísta. Ele pensava só que é porque ele tem tudo, se tirar tudo dele, ele vai blasfemar contra ti. Tem pessoas que pensam que basta ter tudo. Quantas pessoas vocês já viram, irmãos, que ganharam prêmios de Mega Sena, que ganharam ouro no garimpo e voltaram a mesma estado de miséria de antes? Porque quando você tem tudo, o mais fácil é você se perverter cada vez mais. E com dinheiro para fazer todas as perversidades que você teria vontade. Tem um caso famoso de um banco que está em evidência, onde ministros e pessoas poderosas do Brasil estavam envolvidos em prostituição internacional. As moças tinham que ser estrangeiras para não conhecer, para não entender nada do que aqueles políticos conversavam entre si. Mais dinheiro, mais perversidade. O conceito de Satanás era mentiroso e Jó veio para mostrar isso para ele. O conceito dele era mentiroso e ele não caiu naquilo. Ele não teve que ser superado. E mais, orando pelos seus amigos que agiam como inimigos. Conheço também a história de um outro homem que estava orando pelo povo que ele amava, enquanto gritavam, crucificam, crucificam, e ele falava, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Glória a Deus. E essa oração ecoa até hoje, alcançou a mim, alcançou a todos vocês que estão aqui. Nosso Jesus é Deus único, é Deus poderoso. Se a história de Jó foi virar do cativeiro, creia, irmãos, que vai virar. Eu quero agradecer a minha rica oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai ter virada na tua vida. Tem que haver virada na tua história, na tua casa, no nome de Jesus. Na tua vida profissional haverá uma virada.
Porque o teu Deus não dorme, o teu Deus não falha, o teu Deus não é um fracassado, o teu Deus não é de pedra, não é de gesso, não é de ouro, não é de prata. O nosso Deus não está pendurado na parede. O nosso Deus morreu em uma sexta-feira, mas ao domingo, ao terceiro dia, ressuscitou. Sentado está no trono de glória da eternidade. É Deus vivo que tem poder para virar teu cativeiro. Só quem crê, da mão da boca. Glorifique o nome do Deus vivo, Jesus Cristo. Aleluia. Deus vai fazer a reviravolta na terra. A reviravolta está perto de acontecer na tua vida. Haverá virada, vai ter virada. Você vai cantar o hino da vitória como Jó cantou. Porque o Deus que faz reviravolta é o Deus que está te contemplando. Deus tem visto os teus sacrifícios. Deus está vendo o teu caminhar no horário das 12 horas, aqui para o clamor do meio-dia, nos cultos lá à noite. Deus está vendo. Haverá uma virada. A chave vai rodar, vai virar. A maçaneta da porta vai virar, vai se mexer. A porta irá se mover para abrir, aleluia. A porta que ele abre e ninguém fecha. E é ele que tem na mão a chave de Davi, aleluia. É ele que vai abrir. Porque ele é fiel, filho de pé. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Uma breve oração, agradecendo a Deus pela palavra, pela orientação, pelos conselhos práticos da ministração da tarde de hoje. Ore comigo. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos nesse exato momento. Acabamos de ouvir a ministração da tua palavra, os conselhos práticos extraídos através da palavra e testemunhos em exemplo de pessoas aqui nesta terra. Pai, no nome de Jesus, que possamos esperar no Senhor sempre, aguardar do Senhor a vitória, do Senhor a resposta. Nos livra, Senhor amado, do mal, nos livra de toda a tragédia, de toda a catástrofe. Abençoa em todas as áreas a vida desta mulher, a vida desse homem que nesse momento ora com fé, com sentimento de gratidão, sabendo que Deus é vivo e poderoso para fazer a virada acontecer. Pai, oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Fique de pé, não pode sentar não, senta mais não, fique de pé, presta atenção aqui. Aqui tem 3 pessoas que a porta que Deus vai abrir na tua vida não vai fazer alegria somente no teu coração. Tem pessoas pertinho de você, próximo de você, que vai se alegrar muito, aleluia. Porque a porta que Deus vai abrir é uma porta que traz muita alegria. E essa alegria de você vai contagiar outras pessoas, porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. A irmã de trás, de óculos. Isso, toma posse em nome de Jesus. O meu irmão aqui, tá? Você vai. Isso, toma posse em nome de Jesus. O meu irmão lá atrás. Lá atrás. Isso, toma posse. A igreja aplaude e glorifica o nome do Senhor. O que Deus te prometeu, presbítero Fábio, está bem pertinho. Você caminha a poucos passos do momento em que Deus vai cumprir na tua vida. Deus é fiel. Toma posse no nome de Jesus. Amém? Aqui tem 2 mulheres. Eu não sei quem são essas 2 mulheres, mas o teu clamor foi ouvido. Deus manda te dizer. O teu clamor chegou diante de Deus vivo. Aleluia. Cadê essas 2 mulheres? Aleluia. Não, olha, quantas mãos levantadas? Não. Tá, irmã Slime, toma posse. Não, também não. Cadê a última vez? Eu vou insistir. Não. Aqui. Toma posse. A igreja bate palma. Glória a Deus. Pega na sua mão uma contribuição. Se você tem e pode, é claro, contribuir, pega aí na sua mão. Se você vai ofertar, chegou o dia de você dizimar voluntariamente, com temor, reverência a Deus, mantendo a obra dele, aleluia, porque assim que a obra de Deus é mantida, é por ele. Não, pastor, não é por nós, negativa, é ele. Aleluia. Ele nos fez, nos dá saúde, é ele quem te dá a renda, porque ele faz isso aqui, ó. Acabou o teu juízo, e o meu também, se ele quiser. Ele fez isso quando a boca
Nabucodonosor. Nabucodonosor pensou que era o Bambambam. Aí Deus, ficou lá vários meses. Lá no jardim, no palácio. Como uma besta selvagem. Sem entendimento. Sem poder reconhecer a própria esposa. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Então, quem mantém a obra de Deus é o próprio Deus. Ele te dá o teu salário, a diária, a porcentagem, ele te dá inteligência para comprar, para vender, para exercer a tua função profissional. É ele quem dá. Ele nos levanta do leito, da cama, todas as manhãs. Então é ele quem mantém. Amém? Nós somos instrumentos de Deus. Bendito Deus de eterno Pai. Confirma o teu milagre, a prosperidade e a multiplicação, as portas abertas sobre a vida do teu rebanho. Abençoa a tua filha e tudo por tudo eu te peço. Aonde ela colocar as mãos, que a bênção de Esther esteja lá. Aonde os teus filhos colocar as mãos, que a bênção de José, a bênção de Mardoqueu esteja lá. A multiplicação aconteça. No nome de Jesus eu oro e profetizo portas abertas, multiplicação e maior abastança na tua vida e na tua casa, no teu depósito, no teu celeiro e na despensa, na conta bancária. No nome de Jesus, quem recebe concorda, diga amém. Aleluia. Sai do seu lugar, vem à frente. Você que trouxe uma contribuição que tem, coloque no altar, no gasofilaço. Os irmãos têm oportunidade também, os que queiram aí contribuir via aplicativo bancário. Tem QR Code aqui, tem lá nas portas também. Deus abençoe vocês, tá? Em tudo por tudo, no nome de Jesus. Amém? Deus prossiga abençoe a vida do presbítero Fábio, ele que é o primeiro vice-pastor aqui da BBVH. Aleluia. Deus abençoe seu ministério, a sua família de maneira geral. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe os teus estudos, a sua vida profissional. Deus abençoe a tua vida conjugal, o teu noivado, quem está em propósito de namoro, para mais tarde noivar. Deus abençoe teu casamento. Deus abençoe, no nome de Jesus, que a bênção de Deus vai até as tuas moléculas, que as tuas moléculas sejam abençoadas, as tuas células, todas as áreas da tua vida, que a bênção de Deus chegue lá. E haja uma reviravolta no nome de Jesus. Você recebe concordando, diga amém. Amém. Levante a mão. Bendito Deus e eterno Pai, vai conosco onde vamos ao sair daqui, que as coisas vão bem, tudo por tudo, cada dia mais. Nos livra, Senhor amado, quando estivermos no trânsito, aonde, meu Deus amado, chegarmos, que a bênção do Senhor chegue na frente. Quando sairmos, que a bênção do Senhor fique lá e também nos acompanhe para a glória do teu nome. Recebe mais esse dia do clamor do meio-dia, no nome de Jesus. Quem pode, diga glória a Deus. Estenda as tuas mãos, estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram Jesus. Está encerrado. Venha à frente receber a ministração com óleo sobre a sua cabeça. Vai ter virada. Aleluia, em nome de Jesus, vai ter virada. No nome de Jesus, salvação. Vai ter virada. No nome de Jesus, salvação. Vai ter virada. Vai ter virada.